Este é o último livro da série Divergente, o Convergente. Tem o Divergente e tem o Insurgente. Aqui estão os outros dois livros, o Divergente e o Insurgente. E essa aqui é a autora fazendo cara de rica. E aqui as frases que estão na capa dos três livros. Uma escolha pode transformar, uma escolha pode destruir, uma escolha vai definir. Definir o quê? Definir que esse livro que vocês estão vendo, um livro com a capa avermelhada, com uma aguinha aqui, e essa água simboliza o quê? Já já eu direi. Mas antes eu gostaria de mostrar meu livro, meu último livro, A Origem de Bosentos. Se você ainda quiser adquirir um exemplar, está disponível na internet à venda. Eu colocarei aqui na descrição do vídeo o link para você acessar, para você adquirir não apenas este livro, mas também todos os meus 9 livros anteriores pelo Clube de Autores. Então, se você quiser ler o livro no qual você se emociona, no qual você receba alguma mensagem boa, mensagem edificante, adquira pelo menos um de meus livros, como esse aqui, por exemplo, que é meu livro mais recente, A Origem de Bosentos. Agora falemos sobre esse livro aqui, que é um livro triste. Já vou avisando, um livro muito violento, mais violento que os anteriores, um livro muito triste, mais triste que os anteriores, e o motivo está exatamente aqui. Esse aqui é o grande segredo, olha, fazendo o merchan da livraria onde comprei o livro. Eu não mostrarei exatamente o que está escrito aqui, porque eu precisaria da autorização da editora, da autora e tal. Mas o que acontece aqui é simplesmente isso. A Beatrice Pryor, a personagem principal da série Divergente, Insurgente, e aqui em Convergente ela simplesmente morre. Ela deixa de existir. É baleada com 2 tiros. Ela agoniza deitada sobre uma poça de sangue. Enfim, ela se sacrifica em favor do irmão. O mesmo irmão, Caleb, que a tinha traído no livro anterior. Mas eu falarei sobre isso mais tarde. Antes eu quero contar uma história. É uma história que Divergente não mostra, Insurgente também não mostra, mas que aparece claramente aqui no livro Convergente. E que eu relatarei para vocês agora. As datas que eu citarei aqui são datas hipotéticas, ou seja, como a autora não cita data em momento algum, não cita ano, são apenas datas dedutivas que eu deduzi com base na passagem do tempo que é relatada aqui nesse livro. Por volta do ano, no futuro não muito distante do nosso, por volta do ano 2017, 2018, o governo americano, por meio de pesquisas, descobre, ou pelo menos acha que descobre, porque é uma coisa tão absurda que não entra na minha cabeça, que o mal é causado por um gene. Os desejos de violência, de sadismo, estupro, assassinato, suicídio, ou seja, os desejos de morte, tanto de si mesmo como dos outros, desejos de violência, são causados por um gene. O que o governo faz? Desenvolve uma espécie de vacina, um soro, sei lá, para imunizar, para alterar os genes de toda a população dos Estados Unidos, e essa vacinação em massa ocorre lá pelo ano 2020. E passada uma geração, por volta do ano 2040, o governo percebe que a experiência foi um fracasso, que as pessoas imunizadas continuam as pessoas que deveriam ter os genes alterados por causa da vacina, por causa do seja lá o que for, continuam violentas, ou seja, a violência na verdade aumenta cada vez mais, as pessoas matam umas às outras com cada vez mais frequência, uma escala de violência toma conta dos Estados Unidos. O que o governo americano faz? Cria o Departamento de Auxílio Genético, o DAG, e cedia a sede desse departamento. E não, antes disso ocorre algo chamado Guerra da Pureza. Então, Chicago é destruído por um incêndio. Por causa da escala de violência, Chicago é destruído por um incêndio. Estado de Chicago. E eu acredito que por causa disso, por causa da destruição ocorrida na cidade de Chicago, provavelmente por causa da escala de violência que tomava conta do país, e
governo no aeroporto O'Hara, o aeroporto que fica próximo a Chicago, ao sul de Chicago, não sei quantos quilômetros ao sul de Chicago, eles implantam ali o departamento de auxílio genético. A sede do departamento de auxílio genético é no aeroporto O'Hara. Por isso que aqui na capa do livro aparece um aeroporto, que é justamente o aeroporto onde se passa boa parte da história aqui nesse livro. Aí, no ano, a guerra dura pouco tempo, porque é uma guerra biológica, uma guerra bacteriológica, e supondo que em 2040 a população dos Estados Unidos tenha chegado em torno de meio bilhão de habitantes, 500 milhões de habitantes, 250 milhões morrem nessa guerra e os 250 milhões sobreviventes são distribuídos em cidades controladas pelo governo. E uma dessas cidades, Chicago, é reconstruída, pelo menos parte dela é reconstruída, é cercada, e para construir a cerca o governo drena boa parte do lago Michigan, por isso que ele aparece seco nos filmes Divergente, Surgente. E aí Chicago é transformada numa cidade isolada do resto do mundo, e ali, assim como em outras cidades como St. Louis, Detroit, é implantado o sistema de facções que nós todos conhecemos, sabemos quais são: erudição, audácia, abnegação, franqueza e amizade. E por volta do ano 2045, 2050, vai, lá pelo ano 2050, quando o sistema de facções já está bem implantado, bem fundamentado lá em Chicago, uma voluntária do governo chamada Amanda Mary Ritter, ela se oferece para entrar no experimento, porque o que acontece? O sistema de facções nada mais é que o experimento do governo, porque o objetivo do governo é que pessoas com aptidão para mais de uma facção, que fossem consideradas geneticamente puras, porque havia os geneticamente puros e havia os geneticamente danificados. Geneticamente danificados são aqueles que, segundo o governo, não conseguem, não tiveram o devido progresso no respeito às pesquisas do governo, não reagiram positivamente às pesquisas do governo e foram classificados como geneticamente danificados. Os geneticamente puros são aqueles que tiveram sucesso, aqueles que, segundo o governo, obtiveram aquilo que o governo esperava deles: comportamentos melhores, reações melhores, não tiveram inclinação para violência e tal. Isso teoricamente, claro. E geneticamente, e os divergentes nas cidades que viviam sob o sistema de facções, como Chicago, seriam considerados geneticamente puros, porque por terem mais aptidão para mais de uma facção, teoricamente são pessoas acima da média. E assim que Chicago atingisse um número considerável de divergentes, aí a cidade seria aberta novamente para que os divergentes pudessem ajudar na pureza genética da população em volta da cidade. E Amanda Mary Ritter, essa voluntária, ela vai para Chicago por volta do ano 2050. Ela se oferece para fazer parte da experiência, do experimento, e finalmente acaba ela se mistura com a população dali, acaba fazendo parte da facção da redução, só que com um novo nome, o nome de Edith Pryor. Edith Pryor, pelo sobrenome vocês percebem que é ancestral de Beatrice Pryor, a que seria a protagonista da série, mas acaba morrendo no último livro, mas já chego lá. E passam-se aproximadamente 130 anos. Estamos lá, na verdade 125 que seja, mas chegamos lá pelo ano de 2175. Estamos em Milwaukee, cidade do estado do Wisconsin, que fica próxima, também fica no norte dos Estados Unidos, assim como Chicago. A população está... Milwaukee é a última cidade controlada pelo governo, nos perímetros do governo. Por isso que é chamada de margem, porque a população da chamada margem, que fica nos arredores de Milwaukee, é uma população miserável, que vive em lonas em barracos de lona plástica, papelão, alumínio, enfim, barracos. Como se fosse, por exemplo, imagine o Haiti pós-terremoto, mais ou menos esse cenário. Pessoas que vivem na mais absoluta miséria. E
E tem uma jovem, uma pré-adolescente, na verdade, devia ter uns 10 anos, chamada Natalie Wright. Ela testemunha a mãe matando o próprio pai, ou seja, ela vivia, teoricamente, num ambiente geneticamente danificado e ela vê a violência dentro da própria casa, a mãe dela matando o pai, e ela foge de casa. E ela vai lá para a região chamada Margem, para todo aquele bolsão de pobreza nos arredores de Milwaukee, vivendo no meio dos pobres, comendo lixo, fazendo necessidades naqueles esgotos, enfim, cenário de miséria, terrível, medonho. Aí passa-se algum tempo, ela vê alguém espancando uma criancinha. E ela, um homem espancando uma criança, ela vai atrás do homem com um pedaço de pau, acredito eu, e mata o cara. Aí ela foge, com medo ela acaba fugindo e é encontrada por um GP, um geneticamente puro do governo, que vivia no departamento de auxílio genético, no aeroporto no Porto Rara. E é levada para lá e passa a viver junto com eles. E ela conhece o David, que é um dos responsáveis pelo departamento de auxílio genético. O David se apaixona por ela, mesmo sendo muito mais velho que ela. Ela era uma pré-adolescente, aí passam-se alguns anos. Estamos no ano de 2180 aproximadamente. E Natalie se oferece como voluntária também para fazer parte do experimento de Chicago. Só que ela se infiltra na Audácia. Ela é mandada para a Audácia com 16 anos, só que com uma idade falsa, como se tivesse 15 anos. E mandando relatórios periódicos pro David, até que chega uma hora que ela não aguenta mais mandar relatório para ele e corta relações com ele. Só que aí ela conhece o Andrew Pryor, que é o descendente, integrante da sexta geração de descendentes acredito que seja a sexta geração de descendentes da Edith Pryor, que na verdade era Amanda Ritter. E Andrew Pryor tinha 16 anos quando a Natalie Bright completou 17 anos, embora todos achassem que ela tinha 16. No fim, a Natalie e o Andrew, o Andrew fazia parte da erudição, assim como Edith Pryor, a ancestral dele, de 6 gerações atrás. E a Natalie fazia parte da Audácia, já fazia um ano. Aí tanto a Natalie como o Andrew deixam suas facções em Chicago e escolhem a Audácia, na cerimônia da escolha. Não, Audácia não, a abnegação. Eles escolhem a abnegação. A Natalie sai da Audácia e vai para a abnegação, e o Andrew sai da erudição e vai para a abnegação também. E é ali que eles constroem a família deles, como já bem sabemos. Eles têm 2 filhos gêmeos, o Caleb e a Beatriz. E aí entramos na história que está citada em Divergente, surgente lá pelo ano 2200. A Divergente começa por volta do ano 2200, aproximadamente. E aí, você já conhece bem a história, e agora deixa eu recorrer à minha boa e velha Wikipédia para contar o resto da história, que para não perder muito tempo, porque esse vídeo já está ficando meio longo. Então vamos à Wikipédia para dar uma ajudinha aqui para resumir bem o livro. A Beatriz, logo após assistir lá na série de erudição aquele vídeo lá da ancestral dela, Edith Pryor, que na verdade é Amanda Ritter, ela está presa na sede de erudição, que está tomada pelos sem facção. Sem facção tomaram conta da cidade, tanto que alguns dias depois as bandejas da cerimônia da escolha são colocadas numa praça, num lugar lá aberto no meio da rua, e eles quebram tudo, corre um tiroteio, pelo menos 2 pessoas morrem, inclusive o Edward, que estava com o olho furado, que o Peter tinha furado com uma faca no livro Divergente. Aí o Edward acaba morrendo, além de um homem de meia idade da erudição. Aí a Beatriz, o Tobias, Beatriz, Cristina, Cara, Ryan, Tori, Peter, Caleb, eles se juntam aos Leais. Leais é um grupo de rebeldes que queriam as facções de volta, mas ao mesmo tempo queriam sair da cidade. Os sem facção não queriam a volta às facções, queriam acabar com as facções, mas queriam tomando preso na cidade. Não queriam que ninguém saísse da cidade. Mas os Leais, que queriam as facções de volta, queriam sair da cidade. Vai entender. No fim, eles acabam saindo da cidade. Apesar de eles são perseguidos nos limites da cidade por um grupo sem facção, Thor acaba morrendo no tiroteio, sem saber que o irmão dela, o George Wu, na verdade está vivo. Ou seja, quer felicidade maior que essa? Morrer sem saber que o irmão na verdade está vivo. E morrer sem saber que havia um mundo muito maior do outro lado da cerca, que ela não conhecia.
Aí quando eles chegam no meio da cidade, eles chegam a uma região assim com uma cerca, com várias placas com X. Aí exatamente nessa divisão existia o descampado, onde ficava próximo das, das plantações da amizade, e do outro lado tinha um muro com uma linha de trem. Ou seja, era uma divisão esquisita, mas era uma divisão que existia. E logo após eles passaram com a caminhonete, acredito eu, caminhonete. Eles entraram numa cidade ou num bairro, sei lá, periférico, próximo a Chicago, totalmente em ruínas, destruído, provavelmente ainda com as ruínas da Guerra da Pureza. Aí logo depois eles encontram o aeroporto O'Hara, onde ficava a sede do Departamento de Auxílio Genética. Aí aquela história toda, eles descobrem tudo, tanto a atriz como os demais que estavam com ela, descobrem que tudo que eles tinham vivido na cidade de Chicago era uma grande mentira, que Chicago na verdade era um experimento do governo para que a obtenção de pessoas geneticamente puras, no caso os divergentes como ela, para purificar geneticamente a população. Enfim, e em meio a tudo isso, a atriz descobre que o DAG, Departamento de Estudo Genético, chefiado por David, que é o responsável. E outra coisa, o Departamento de Estudo Genético é dividido em duas facções, ou seja, o próprio Departamento de Estudo Genético é dividido em facções. Os geneticamente puros estavam com o uniforme azul marinho, estavam todos de azul marinho. E eram responsáveis pela liderança, pelas pesquisas, pela parte intelectual do local. E os geneticamente identificados estavam de verde, estavam usando roupa verde e eram o pessoal, os peão. Os peão responsáveis pela limpeza, pela conservação, os peão. E um desses peões, a Juanita, acaba convencendo o Tobias a fazer parte de uma rebelião contra os geneticamente puros. E ela consegue fazer um atentado terrorista lá, dentro. E se por um lado a atriz está se aproximando cada vez mais do David, que é o chefão lá do cara do governo, o Tobias está cada vez mais certo. O Tobias está cada vez mais próximo da Juanita, que é a líder dos peão. E os peão promove um atentado terrorista lá dentro. O Raya, que estava próximo ao monumento oficial, que é um monumento assim, tipo um cubo cheio d'água, uma piscina de vidro, aí pinga as coisas lá de cima, em cima de uma pedra rachada, que tem a ver com a busca pela perfeição genética e tal. Aí o Ryan tá acenando pra atriz, de repente explode, o negócio explode atrás dele e ele acaba ficando em coma. E aí a atriz cai, o pessoal atropela a atriz, ela cai, bate a cabeça, abre um buraco no supercílio, começa a sangrar. Ou seja, o que essa atriz foi arregaçada desde o começo da série não é brincadeira. Já levou tiro, já morderam a mão dela, agora tá com o corte supercílio. Aí vai lá, ela acaba descobrindo, em meio a tudo isso, que elas aliam também um tal de Matthew, que é um japonês que aparece aqui, que acaba revelando para ela boa parte da verdade, inclusive que o departamento de auxílio genético foi responsável pela morte dos pais dela. Por quê? O departamento de auxílio genético foi que desenvolveu os soros, inclusive por audição. O soro de simulação de ataque foi responsável pela transformação dos soldados da DASA em zumbis, que mataram boa parte da negação, inclusive o Andrew e a Natalie, os pais da Trish, do Caleb. Ou seja, indiretamente, ou diretamente, sei lá, o departamento de genético usou Janine Matthews, que seria a grande vilã dos dois primeiros livros, a matar boa parte da negação, inclusive os pais da atriz. A atriz ficou revoltada. Eles mataram meus pais, eles mataram meus pais. E a atriz acabou se convencendo de que o Dag, na verdade, é do mal, é do Kenfo. E, por exemplo, então, continuando, ocorre o atentado lá dentro do aeroporto, que funcionava como sede do departamento de genética. Aí a atriz acaba machucando a sobrancelha, fica sangrando. Ela pega uma arma junto com o Matthew, corre até o laboratório de armas, onde estava o soro da memória. Só que ela não sabia que o laboratório de armas estava o soro da memória, que o governo queria usar para apagar as mentes das pessoas. Toda vez que acontecesse uma rebelião, toda vez que acontecesse algum problema, uma guerra, o governo colocaria nos aviões o soro da memória, jogaria em todo mundo, o pessoal esqueceria de tudo e boa.
para o governo inventar outra mentira, colocar as minhocas na cabeça do povo e cumprir aquilo que estava de acordo com o planejado. Aí a Tris e o Matthew estão lá na porta do laboratório de armas, a Juanita tá com os outros dois lá, os capangas dela, rendendo o David, que está ajoelhado, sangrando. Aí ocorre um tiroteio, pá, 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 pá. O David fica quase paralítico, com as duas pernas trucidadas. A atriz toma um tiro de raspão no braço, mais um ferimento para a coleção da atriz. E ela, enquanto ela se recupera, enquanto a atriz se recupera dos ferimentos, o Ryan tá lá em coma no hospital, a Juanita tá se recuperando também. Aí eles tentam. Aí ocorre a briga entre o Tobias, que tinha participado e por isso estava preso, tinha participado da rebelião indiretamente e por isso estava preso, mas no fim eles brigam, depois se reconciliam de novo, porque a atriz descobre que na verdade é participante da auxílio genética do cão. E aí no fim eles acabam junto com o Matthew, o Caleb também, por que pareça, e o Peter, enfim, o povo que estava lá, que tinha vindo da cidade para lá, de Chicago, que estava lá, morando em favor, eles acabam planejando uma outra rebelião, só que uma coisa mais bem feita, uma coisa mais elaborada, só que eles descobriram o seguinte, que na verdade o soro da memória que seria lançado pelo Doug em cima de Chicago para apagar a memória de todo mundo e evitar uma nova guerra, porque os leais liderados por Johanna, a líder da amizade, por que parece a líder da amizade liderando uma rebelião, ao lado de Marcos, o pai do Tobias, eles estavam liderando os leais em Chicago contra os sem facção liderados por Evelyn, a mãe do Tobias. Aí, para evitar essa guerra, o governo estava entre os sem facção e os leais, o governo queria pagar a mente de todo mundo e inventar uma mentira pro pessoal lá e para não prejudicar o experimento do governo. Só que a atriz não queria isso, nem o Tobias, nem ninguém que estava lá morando de favor no aeroporto. O que eles fizeram? Eles tentaram, armaram um esquema lá para roubar o soro da memória, ou então para espalhar o soro da memória pelo aeroporto, não permitir que o pessoal levasse o soro da memória para lá, para Chicago. Deixa eu ver aqui certinho. E aí, ao mesmo tempo, Tobias, juntamente com Cristina, com Ama, inclusive, uma coisa que eu percebi, o Ama e o George são homossexuais. E a autora do livro é omissa com relação a isso, se pode, se não pode, enfim, ela se manteve neutra, mas enfim, o Ama, que era o treinador do Tobias na iniciação dele, que ele achava que estava morto, o George Wook também, que a Tori achou que ele tivesse morto, mas na verdade está vivo. Os dois eram divergentes, o Ama e o George, e eles tinham sido as mortes deles foram forjadas pelo governo, eles foram levados até o DAG para que eles pudessem ser salvos, porque a Janine estava mandando matar os divergentes, tal. Aí eles acabaram no experimento, trabalhando para o governo e tal. Mas no fim eles acabaram ajudando, sem saber, ajudando os rebeldes. E no caso o Ama e o George, os namoradinhos, levaram o Tobias, o Peter e a Cristina até Chicago para que eles tomassem a vacina contra o soro da memória. Eles mesmos tomaram a vacina contra o soro da memória, com exceção do Peter. O Peter fingiu que tomou, mas não tomou. A atriz tomou vacina, todo mundo tomou vacina, dos rebeldes tomou vacina contra o soro da memória para impedir que tivesse as mentes apagadas. Só o Peter que não. Aí no caso, repetindo, o Ama e o George levaram o Tobias, o Peter e a Cristina para Chicago. Enquanto isso, a atriz ficou lá no meio dos homens, com a ajuda do Matthew e do Caleb, para tirar o soro da memória lá, para que o soro da memória fosse espalhado lá dentro do departamento, para que apagar a mente do pessoal do departamento e colocar na mente deles que não existia essa história de geneticamente unificado, não existe nada disso, é tudo besteira, como eu acredito que é mesmo. Não existe esse negócio de que a violência é gerada por um gene. A violência é consequência do pecado e do ser humano ser rebelado contra Deus, enfim. Mas só que aí tem um detalhe: o soro da memória é guardado pelo soro da morte. Se alguém tentasse roubar o laboratório de armas,
uma carga enorme do Senhor da Morte seria disparada. E o Senhor da Morte não tinha teoricamente ninguém era imune ao Senhor da Morte, nem mesmo quem era geneticamente puro, como a atriz, que era divergente. Aí, mas o Caleb, meio por livre e espontânea pressão, foi forçado a se voluntariar para se suicidar em favor de um bem maior, como ex-integrante da abnegação que era. Ele estava na erudição, mas ele era da abnegação, então o pessoal da abnegação tinha a ideia de que alguém deveria se sacrificar por um bem maior, nem que isso fosse por meio de um suicídio, mas enfim. O Caleb se ofereceu. O Caleb e a atriz estavam lá na porta do laboratório de armas instalando os explosivos. Aí de repente apareceu o povo lá, apareceu os homens lá. Para, senão eu tiro, tal. Aí, só que a atriz, surpreendentemente, apontou a arma pro próprio irmão. Não, eu vou segurar, não. Aquela discussão lá do irmão, e no fim o Caleb passou a mochila para ela, os explosivos, aí a atriz correu, levou outro tiro, levou um tiro no ombro, ou seja, aquela cena dramática, aquela cena com aquela música terrível no fundo, aquela gente cantando, aí os caras tirando atrás dela, aí a atriz coloca os explosivos na porta, explode a porta, e ela entra lá, é atingida pelo Senhor da Morte, ela fica agonizante, fica se arrastando no chão, só que ela sobrevive ao Senhor da Morte. Ela consegue controlar até o Senhor da Morte. Tamanha divergência dela. Só que quando ela consegue finalmente entrar no laboratório, o David tá lá, na cadeira de rodas dele. E eles trocam algumas palavras assim, de agressão, aquelas coisas dramáticas. Aí ela tá do lado, a atriz tá do lado do dispositivo lá, pra acionar o soro da memória dentro do aeroporto. Aí ela vira de lado assim, no momento que ela vira de lado para digitar um negocinho, ela leva um tiro nas costas. Que foi nas costas, não pode ser em outro lugar. Aí ela tá digitando lá o número, baleada nas costas. Aí no momento exato que ela tá pra apertar o botão verde, ela leva outro tiro e cai no chão. Aí essa é outra cena que eu não gostei nem um pouco. A cena da morte da atriz. Uma que ninguém pode narrar a própria morte, ninguém. Eu não creio em reencarnação, não creio em vidas passadas, nada disso. Por isso que eu acho que apesar da autora do livro ser evangélica, pelo menos teoricamente, esse é um trecho do livro essencialmente espírita, porque ela está psicografando para alguém, descrevendo a morte dela como se estivesse incorporando um médium e o médium estivesse psicografando a morte dela. De tão bizarro que foi o negócio, porque ela vê a mãe dela, ela não vê Jesus, ela não vê o céu abrindo, ela vê a mãe dela, como se fosse realmente estivesse desencarnando do corpo inerte dela. O corpo dela tá lá estirada, as balas devem ter atravessado o corpo dela, porque ela estava deitada de bruços numa poça de sangue. Aí ela vê a mãe dela lá atrás do David, que tá lá desacordado na cadeira, com a mente sendo zoada pelo soro da memória. Aí ela morre, a atriz morre, só que ela desencarna, como se estivesse desencarnando mesmo, vai enquanto da mãe, vai com a mãe pro mundo dos mortos. Mas enfim, esquecendo esse detalhe terrível que a atriz colocou, que a autora colocou nesse livro, o Tobias está lá em Chicago, ele consegue se reconciliar com a mãe dele, só sem que a mãe dele, a Evelyn, precise tomar o soro da memória para apagar a mente dela. Porque ele tinha duas opções, ou apagaria a mente da Evelyn ou apagaria a mente do Marcos, o pai dele. Que ele não teria tempo para apagar a mente dos dois, porque para que a Cristina e o Ama foram atrás da mãe e do irmão do Uriah, para que eles fossem até o Doug se despedirem do Uriah, porque o Uriah estava em estado vegetativo. Eles estavam dispostos a fazer eutanásia, ou seja, terceira coisa que eu não gostei desse livro, o incentivo à eutanásia. A autora é a favor da eutanásia. Eu sou totalmente contra a eutanásia. Enquanto a vida há esperança. Mas enfim, voltando aqui. O Tobias se reconcilia com a mãe e vai atrás do pai de Johanna, que estão lá prestes a causar uma rebelião com os leais. Eles se encontram lá no Millennium Park. Millennium Park, para quem não sabe, é um parque de Chicago que tem aquela escultura gigantesca
em forma de feijão, como descrito aqui, mas eu acho que é uma escultura elíptica, é uma escultura cromada elíptica, gigante, é um dos principais pontos turísticos de Chicago. Mas eles estão lá no Millennium Park e eles conseguem entrar no acordo, a Evelyn entra no acordo, um acordo de paz com a Johanna. O Marcos não tem, apesar do Marcos não querer de jeito nenhum, ele querer guerra, mas a Johanna, como integrante da amizade, aceita os termos da Evelyn, a Evelyn vai embora, a Evelyn diz que vai embora da cidade, não quer causar encrenca para ninguém, e quer que um novo governo seja implantado em Chicago, e ao mesmo tempo só que a condição que a Evelyn estabeleceu é de que o Marcos não fosse o líder da cidade, que ele não se candidatasse a governante da cidade, prefeito, seja lá o que for. Sem facções, nada. Mais ou menos como é Chicago de hoje. E finalmente a paz acaba sendo firmada lá no Millennium Park, à noite, a neve caindo. O Peter com a mente apagada, porque o Peter acabou tomando o soro da memória, que estava lá com o Tobias, e teve a mente apagada, porque ele sabia que se ele não tomasse o soro da memória, ele continuaria sendo uma pessoa violenta, uma pessoa volúvel, uma pessoa que causaria mal para os outros, aí acaba tomando o soro da memória. E o Tobias acaba inventando um monte de coisa para zerar a mente dele, para deixá-lo bonzão. Aí eles acabam saindo da cidade, eles conseguem o que querem, eles vão atrás do Ezequiel. Chama de Zeke, mas Ezequiel. E a Hannah, o irmão e a mãe do Uriah contam tudo o que aconteceu com o Uriah e os convida para ir lá pro Doug, para Porto Ar, para se despedirem do Uriah, porque estavam dispostos a desligar os aparelhos do Uriah. Ou seja, cometer eutanásia, assassinato. Enfim, voltando lá, eles voltam lá. E quando chegam lá, encontram tudo lindo, maravilhoso. Ninguém na guarda, o aeroporto, tudo assim, o pessoal tudo disperso, porque tinham sido atingidos pelo soro da memória, o pessoal estava tudo zuretado. Aí a Kara, ou Kara, sei lá, tava lá toda machucada, porque a Kara tinha tentado ajudar lá o pessoal, os rebeldes, no fim ela foi nocauteada, ficou com o rosto machucado. Aí a Kara chegou com aquela cara meio estranha. Kara, pra quem não sabe, é a irmã do Will, que tinha sido assassinado pela atriz no livro Divergente e tal, naquelas circunstâncias lá do simulação e tal. Aí a Kara revela a morte da atriz, que a atriz tinha morrido, que ela tinha se oferecido no lugar do Caleb. E aí a Cristina fala, aquele escândalo todo, aquela gritaria toda, eles se abraçam e choram. Aí o Tobias não acreditava, ele foi lá ver, realmente a atriz estava estendida numa mesa inerte, branca, gelada, com ferimento no ombro, com os 2 buracos no peito, e ajoelha e no fim o Tobias fica tão destroçado emocionalmente por causa da tragédia que ele vai até a casa dele, a antiga casa dele na abnegação, raspa a cabeça e está disposto, está quase tomando o soro da memória para apagar sua mente para sempre, se livrar de todas as lembranças. Aí aparece a Cristina e os dois têm um princípio de briga. No fim a Cristina acaba convencendo o Tobias a não tomar o soro, dizendo que a atriz queria se lembrar dele se estivesse viva. E acontece aquela cena emocionante, tal, os dois se abraçam, choram, tal. Passam-se 2 anos e meio, ou seja, estamos no ano 2203. Bom, acho que desde o começo do Divergente até Convergente se passaram aproximadamente 1 ano, meio ano, 6 meses, sei lá. Então, estamos no ano 2223. Não, 2203. E Tobias agora é o assistente da Johanna, que é a prefeita da cidade, ou seja, Chicago se tornou mais ou menos o que é hoje. Não existe mais facções, tá todo mundo, o pessoal da margem de Milwaukee se mudou para lá, boa parte do pessoal da margem está se mudando para lá, o pessoal do departamento também está indo para lá. Chicago não é mais uma cidade fechada, o Lago Michigan está sendo novamente, o Lago Michigan e o rio que corta a cidade de Chicago estão sendo novamente estão recebendo água de novo, ou seja, Chicago está voltando a ser o que é hoje, digamos assim, pelo menos parte de Chicago.
Aí Chicago, a população de Chicago aumentou pra caramba, porque veio o pessoal da margem, veio o pessoal do DAG, e tem gente entrando e saindo da cidade toda hora, e os que estavam lá dentro de Chicago descobrindo a verdade a respeito deles, a respeito do mundo que você. E Chicago, detalhe, Chicago se torna a única cidade dos Estados Unidos em que não está tendo nenhum contato com o experimento do governo. Ou seja, uma cidade, a única cidade dos Estados Unidos onde não há essa história de geneticamente modificado. Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso e tal, um paraíso. Ou seja, será que a autora quis que essa Chicago no final de Convergente fosse uma representação, uma alegoria da Nova Jerusalém? Não sei. Porque tem essa história de apagar as mentes das pessoas para transformá-las em novas pessoas, só que fica meio obscuro aqui, porque se a pessoa tem a mente apagada, colocada uma mentira na cabeça dela, que ela fala aqui, inventaram uma mentira lá pro pessoal do DAG a respeito do que não havia história geneticamente identificado. Enfim, fica meio sinistro aí, fica meio no ar, porque esse livro afinal é um livro evangelístico ou não? É um livro cristão ou não? Ou é mais um daquelas distopias, porque hoje em dia está na moda escrever distopia. Distopia é a coqueluche do momento no mercado literário mundial. Todo mundo quer ler distopia, todo mundo quer escrever distopia. E fica meio no ar. Espero esse vídeo, se eu tentar esmiuçar o que a autora quis transmitir por meio deste livro aqui, Divergente, Insurgente é que é fácil, mas esse livro é tão cheio de detalhes, é tão cheio de enigmas, que fica difícil saber se esse livro encerrou da maneira correta o que o que a autora queria, a mensagem que a autora queria transmitir com esse livro ou não. Ou se foi mais uma distopia, porque todo mundo quer escrever distopia, todo mundo quer ler distopia. É moda, hoje em dia é moda ter distopia. Mas aí a história termina com o Tobias pegando as cinzas do corpo da atriz, carregando o baúzinho com as cinzas da atriz. Aí pra homenagear a atriz, o Tobias aceita com os amigos dele, vários dos amigos dele que tinham sobrado, inclusive o Matthew. Ele decide escorregar na tirolesa, andar na tirolesa do edifício Hancock, com o baúzinho com as cinzas da atriz logo atrás. Aí, enquanto ele descia a tirolesa, as cinzas da atriz voavam pelo ar. E o livro acaba aí com a pessoa andando tudo feliz, tudo alegre, apesar da emoção, apesar de uma emoção das cinzas da atriz e tal. Dizendo que a Cristina dizendo pro Tobias que existe que a vida é uma droga, mas que é o que ela espera, apesar da vida ser uma droga. Não foi exatamente droga que ele falou, mas usando um termo mais adequado. Apesar da vida ser uma droga, que ela espera por momentos que não são uma droga. E e isso acaba sendo combustível para ela. Os momentos que não da vida, apesar da vida ser uma droga, os momentos que não são uma droga acabam servindo de combustível para ela. Mas enfim, a mensagem, o final é que todos nós consertamos uns aos outros. Ou seja, uma quinta coisa que eu não gostei, o quarto, eu nem lembro. A mensagem é extremamente humanista. A mensagem final do filme é extremamente humanista, ou seja, Deus, cadê? É como se a crença em Deus, a autora cita Deus várias vezes nesse livro, só que é uma crença distante, uma crença vazia, como se fosse uma crença, Deus e daí? Ou seja, ela quis dizer, aparentemente, a autora concluiu que o ser humano é o responsável por tudo que existe de bom e de mal nesse mundo. Deus não está nem aí conosco, Deus está... Ou seja, tipo de um teísmo aberto. Deus está tão distante, está tão longe de nós, que não está nem aí para a humanidade. O ser humano sim é que tem poder para fazer isso, fazer aquilo, para fazer acontecer... Ou seja, é um teísmo aberto. Pelo menos eu particularmente, Paulo Martins de Oliveira Belo, estou concluindo que esse livro aqui é puro teísmo aberto. Ou seja, que Deus não está nem aí com a humanidade, que Deus está afastado do universo, que Deus deixou o mundo, o universo para a própria sorte, o ser humano sim é que tem poder para transformar, fazer o que acontecer. E o que a escolha vai te definir? Uma escolha vai te definir. Definir no caso da atriz que ela se tornou uma mártir. A atriz não foi altruísta demais para ser da audácia, corajosa demais para ser da abnegação,
A atriz não era divergente, não era geneticamente pura, não é nada. A atriz foi uma mártir, porque ela se sacrificou em favor do irmão, em favor de todo mundo, de Chicago, da humanidade inteira. Mas enfim, o final até que é bonitinho, até que é lindo, maravilhoso, todo mundo em paz, todo mundo em harmonia, só que uma mensagem muito nova era pro meu gosto, uma mensagem muito, assim, não desceu. É um livro violento, se espremer o livro, sai sangue, sai. Não é todo que o livro é tom avermelhado. É muita violência, muito sangue. A personagem principal morre. Essa água aqui, a água seria a pureza genética. Seria o símbolo dos GDs geneticamente puros. E a água seria a pureza genética. Mas enfim, eu particularmente não gostei do livro. Nesse sentido, de que o livro, sou humanista demais. O livro foi omisso com relação ao homossexualismo. O livro incentivou a eutanásia. O livro incentivou uma série, ou seja, não gostei. É um livro que, para mim, soou apenas mais uma distopia. Um encerramento mal feito de uma distopia que tinha tudo para fazer sucesso, tinha tudo para ser uma distopia. Fez sucesso. Vendeu milhões de exemplares de todo mundo. Só que o importante não é o sucesso junto aos homens, o importante é o sucesso junto a ele, a Deus. Porque eu acredito que Deus inspirou a Veronica Roth a escrever algo evangelístico, a escrever um livro com uma mensagem cristã, uma mensagem saudável, uma mensagem edificante para fazer diferença no mundo. Mas o que ela fez? Escreveu um livro para agradar os leitores, só isso. Essa é a minha opinião, minha conclusão. Faça a sua conclusão você mesmo. E se você assistir esse vídeo até o final, muito obrigado, que Deus abençoe. Espero publicar esse livro logo que eu voltar das minhas férias, no dia 31 de julho. Hoje é dia 22, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 23 de julho. Daqui a pouco mais de uma semana voltarei de férias e publicarei esse vídeo, dia 31 de julho. E, enfim, que Deus abençoe, que eu possa ter orientado você com este vídeo. E procure buscar a Deus. Seja o que for que você esteja lendo, leia esse livro. Antes de ler um livro como esse, leia a Bíblia. Senão você ficar com a cabeça toda zoada. Não leia nada. Não leia absolutamente nada se antes ler a Bíblia. Principalmente se for um livro de sucesso, um best-seller e tal. Procure ler a Bíblia antes de ler qualquer outra coisa. Então que Deus abençoe. Até de repente, se Deus quiser. Tchau.